joga junto com o time. Não tem medo de falar o que pensa. Tem que ter ação. Se tiver discurso e não tiver ação, não adianta. E sem grandes craques, conseguiu montar um esquadrão. Adenor Leonardo Bach, o Tite, chegou onde todo técnico de futebol almeja. Campeão do mundo de clubes da FIFA! E não foi por acaso. O professor Tite deu aulas de educação física e foi o xerife do meio-campo de algumas equipes, entre elas a Portuguesa e o Guarani, vice-campeão brasileiro em 1986. Uma série de lesões no joelho abreviou a carreira do então volante. À beira do gramado, começou a escrever uma carreira vitoriosa com passagens por grandes clubes daqui e da Arábia Saudita. Tite chegou ao Parque São Jorge em 2010 com a missão de reerguer a equipe nacional no Campeonato Brasileiro e conseguiu passar pelos 8 jogos finais sem derrota. No início de 2011, a desclassificação para o Deportes Tolima da Colômbia na pré-Libertadores deixou o técnico na corda bamba. Mas com o apoio da diretoria, o treinador renovou o elenco e começou a encaixar um estilo de jogo com forte marcação e manutenção da posse de bola para chegar à vitória. Na parte tática, dificilmente encontraremos alguém que tenha o time nas mãos como este gaúcho de Caxias do Sul. Os atletas se adaptaram e a equipe, além de tomar poucos gols, mostra um lado incomum para times brasileiros. Consegue manter a razão à frente da emoção, ou seja, mesmo com o placar negativo, o plantel não perde o foco e nem o padrão de jogo para reverter o resultado. Resultados, aliás, que levaram Tite para quase todos os pódios com seus comandados. Conquistou o Paulistão. Olha o gol do Corinthians! Salva, Rafael, voltou! O Campeonato Brasileiro. Gol! Adriano na boca do gol, vai bater, bateu, ela vai entrar! Gol! A Libertadores. A bola voltou para Emerson, bateu, é gol! E também o Planeta, ao vencer o Mundial de Clubes da FIFA após a vitória sobre o Chelsea no Japão. Além do seu trabalho incontestável, Tite vem ao Canal Livre para falar do momento em que vive o futebol brasileiro, a seleção às vésperas da Copa das Confederações e o que planeja para o seu futuro dentro e fora das 4 linhas. E para entrevistar o Tite, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Mauro Betting, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli e teremos a participação especial diretamente de nossos estúdios do Rio, do repórter Fernando Fernandes. Tite, boa noite, prazer em recebê-lo no Canal Livre. Estamos nos aproximando da Copa das Confederações e da Copa do Mundo e é interessante saber a sua opinião sobre como anda, qual é o atual estágio, na sua opinião, do futebol brasileiro. Boa noite, Boris. Boa noite a todos vocês. Prazer estar sendo convidado. Futebol brasileiro. Ideia. Gostaria e entendo que um profissional deva ter o seu trabalho com início, meio e fim. Por isso, independentemente do nome, torci para que o Mano tivesse terminado a sua etapa. O que o Felipe busca agora? Recuperar um tempo perdido, uma reorganização, talvez em termos táticos, o que está se observando também, em recuperando, nós temos uma equipe forte já a partir de agora. Professor Tite, né, já que estamos entre professores, Messi e Tite, onde você vai estar na Copa de 2018, Tite? Bom, Mauro, eu digo assim, ó, o professor, às vezes o atleta coloca assim, professor, não é no sentido de dar a ele uma conotação de, pô, o cara sabe tudo. Mas às vezes aquela linguagem, como
falam coach, como quando chama mister, né? Senhor, Fora, doutor. senhor, doutor, amigo. Mas mesmo sendo formado, professor, sou. Mas eu estou muito atento ao momento do Corinthians. Né? Nós queríamos muito essa Libertadores. A preparação ela foi muito importante. O encaminhamento, fazer um bicampeonato de Libertadores era uma coisa extraordinária. Nós apostamos muito nessa possibilidade. E, paralelamente, o Campeonato Paulista. Conquistamos o Paulista, vocês acompanharam o que aconteceu em relação à Libertadores. E agora uma retomada, porque essa busca, essa intensidade, esse trabalho todo, ele desgastou de alguma forma. Agora a gente tem que retomar todo um padrão para o Campeonato Brasileiro. Tite, mas voltando ainda à questão do futebol brasileiro de um modo geral, e comparando com alguns países, né, e tendo em vista o horizonte da Copa, como é que nós estamos? Nós estamos muito atrasados. Eu fico muito preocupado quando eu vejo assim, todo mundo falando, o Neymar tem que sair, o Neymar tem que ir para a Europa, para amadurecer e tal. Por que isso? Nós estamos muito atrasados em relação à Alemanha, por exemplo? Na formação das equipes, sim, Mitre. Sim. A Alemanha ela fez uma seleção que agora ela está se consolidando, participando de uma Copa anterior e colocando toda uma geração nova, né, justamente para dar a ela uma relação de continuidade. O futebol, assim como qualquer atividade, tu não estala dedo e tu já harmoniza, tu já... Agora, da Copa das Confederações, pode surgir um Brasil mais amadurecido. Quer dizer, é uma experiência que, mesmo que tenha um pouco de ensaio e erro e tal, certamente vai ter, mas pode sair daí com um passo de maturação razoável. Eu não acredito em passar e pular etapas. Eu, particularmente, não acredito. Sim. E aí estou falando do professor, didaticamente eu não acredito nisso. Mas eu acredito em apressar processo. E essa é a oportunidade da Copa das Confederações, e essa vai ser muito da experiência, da capacidade do Felipe de poder organizar a equipe taticamente, de montar aquele lance. Eu conversei com o Parreira no momento e ele é um cara extraordinário. Ele fala muito, ele tem essa grandeza da formação de uma equipe e de deixar, por vezes, o holofote de lado e trabalhar em prol de um conjunto todo. E aí depois vai aparecer a individualidade, né? De criar antes essa ideia de futebol, para que depois potencialize, que apareça até emergentemente uma liderança, que ela pode ser do Neymar, mas daqui a pouco ela é do Davi Luiz, ela é do Thiago. Me parece uma geração muito jovem, né, Tite? Muito o Brasil jovem. nunca passou por isso. Um gap de geração, e quem poderia ser o Ronaldinho Gaúcho não foi chamado, poderia ser o Kaká, independente do nome. Nunca tanta pressão para um país sede, uma equipe tão jovem e inexperiente. Agora, o professor, aí eu vou ter que voltar à questão do professor Tite. No dia 24 de junho de 2001, pela primeira vez você pisou nesse estúdio. Mais no fundinho ali, para um programa apresentado pelo Milton Neves, junto com outros 3 treinadores que não cabe aqui dizer o nome. Mas esses 3 treinadores ficaram quase que o programa inteiro falando mal do esquema com 3 zagueiros, e elogiando muito aquele grande Grêmio campeão da Copa do Brasil que você fez com 3 zagueiros. E aí vai a pergunta para um outro grande treinador, Paulo Autori, em entrevista recente ao Globo, dizendo que o treinador brasileiro nem sempre está preparado, nem sempre está atento à tática e à técnica do jogo. Está faltando o treinador brasileiro estar um pouco mais atento a isso? Porque os treinadores ficaram 1h30 falando mal do esquema com 3 zagueiros, elogiando o teu Grêmio que jogava com 3 zagueiros. Toda generalização ela é ruim. Existem grandes profissionais, existem aqueles mais atentos à parte tática, existem aqueles que procuraram na metodologia do microciclo semanal o treinamento como preparação específica para o jogo. Tem alguma coisa que me aflige muito, que eu não abro mão de ter intensidade nos treinamentos. Ele é a preparação para o jogo. E já passou aquele clichê de que jogo é jogo, treino é treino. Não, isso não existe. Tu vai trabalhar e tu vai reproduzir aquilo que tu fizer no teu treinamento. Então, ele é de cunho físico e técnico e ele é de cunho emocional também. Se nós passarmos, Ronaldo, eu estou olhando para ti a semana toda, o cara puxando só na parte tática, só estiga elástico, chega um dia que o atleta olha para o cara e diz, porra, cara, de novo? Eu não vou te aguentar. Então, tu saber dosar isso tudo, retirar o melhor e daqui a pouco soltar um pouquinho para que haja alegria no trabalho. Esse é o dilema. Existem profissionais, eu não sabia, eu procurei, o 3-5-2 era com pressão alta, com jogadores móveis e eu quase não tinha zagueiro.
E vou te dizer... Naquele Grêmio de 2000. Naquele Grêmio de 2000. Baita time. Baita time. Com posse de bola o tempo todo. Nós fizemos um 4-3 contra o São Paulo aqui. Impressionante. Afora a final, vencendo o Corinthians de 3-1. Sabe? Porque ele tinha as virtudes e as características. Eu tinha um domínio do sistema. E você mudou a posição de 4 jogadores naquele time. Roger, Tinga, Zinho. Você mudou a função dos caras. Polga. Que foi a seleção. Agora, Tite, a questão emocional, a questão psicológica. Conhecimento tático. E eu fui à luta para buscar. Eu fui viajar para buscar. Eu fui buscar literatura. Eu fui assistir a grande Juve do Capello. Eu quero ver o que o Nedved fala com dessa segunda linha de 4 para ser um meia de articulação, sendo que tu não tem enganche. Pô, mas o que o Ibrahimovic está fazendo? E o Trezeguet, é o Trezeguet que busca para o Ibra ficar lá na frente, o alto, o grandador, o finalizador. Aí ele que vinha buscar para um outro chegar. Tu vai buscar, tu vai através, como vocês buscam, essa gama de conhecimento e transpor no mundo árabe. Eu digo, eu tenho que me adaptar agora. Agora eu vou operacionalizar a ideia, porque eu jogava com 2 linhas de 4, a influência europeia é muito grande. Eu digo, e até eu brincava assim, eu digo, esse auxiliar de lateral, o meio aberto, eu digo, pô, que o Camoranesi fazia muito na Juve. Eu digo, pô, qual é a função dele? Aí tu busca a compactação da equipe, deixa 2 livres mais na frente. Tu começa a buscar também essas informações, né, de todos os sistemas, posições, funções podem ser exercidas. Tá, mas eu queria te perguntar sobre, além do esquema tático, a questão do controle psicológico da equipe, quer dizer, a questão emocional, a liderança aí me parece fundamental. Eu queria que você falasse sobre o peso disso. Sim. O trabalho que você fez no Corinthians, que você faz no Corinthians, é muito claro nesse sentido também. Sim. Mitre é uma coisa fascinante. Quando vocês fizeram a abertura ali, eu estava comigo e aí tu começa a bombar uma série de emoções e aquilo que se falava. E aí eu vou relatar publicamente aquilo que é o meu sentimento e eu falei para os atletas. Se eu colocar 2 grupos de atletas com nível de inteligência maior, está esse grupo do Corinthians. Os atletas são muito inteligentes para captar a informação, para levar para o treino e para reproduzir dentro do campo. Tu reverte o resultado se o cara tiver uma capacidade mental muito forte. Então tu pega um Danilo, está caindo o mundo, deixa cair o mundo, pressão, elogio, eu estou focado no jogo. Tu pega Alessandro, assim, estou perdendo, estou ganhando, estou empatando. Nós somos uma equipe mais disciplinada e ela é um reflexo de equilíbrio emocional. Senão tu está perdendo, tu vai expulso. Se tivesse uma equipe desequilibrada contra o Boca, teria dado briga dentro e fora do campo. Claro. Essa capacidade, essa inteligência que os atletas têm, é um marco também importante para se formar uma grande equipe, para absorver uma orientação do técnico. E esse outro lado, o Corinthians tem muito forte. Fernandes. Mas é o seguinte, Tite, que eu acho muito importante no teu trabalho, o futebol é competitivo, coletivo, mas extremamente egoísta nas suas relações. E pelo convívio que a gente vê com você, vivendo, trabalhando ao seu lado, eu percebo que você conseguiu colocar uma coisa que é rara no futebol. Você tem uma filosofia humanista muito grande. Como é que você conseguiu colocar isso, fazer isso funcionar nessa situação tão competitiva, tão delicada e muitas vezes tão injusta? Vocês nos municiam de informações de grandes equipes e quando a gente vai pegar detalhes dessas grandes equipes, a gente vê que o conjunto é forte e a individualidade aparece. Tem um lance, e aí a gente pega a mídia, os comentários de vocês, as imagens de vocês, e eu vou pegar uma imagem de uma pessoa que me fez uma pergunta, do Zico, o grande ídolo. Foi decidir o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, no gol que o Baltazar fez, há uma batida de um tiro de meta, detalhes técnico-táticos que exemplificam e o atleta absorve. Há uma batida do Raul no tiro de meta. Quem disputa a primeira bola? Zico. Rebate o Grêmio. Quem pega esse rebote de uma segunda bola? Zico. Faz a tabela, há um lançamento longo na sequência para ele. Está mais para o De Leon. E ele antecipa a jogada e ele vem e pressiona o De Leon. Ele rouba a bola dentro do campo adversário do Grêmio no Estádio Olímpico, toma a bola, faz o passe para o Baltazar e o Baltazar faz o gol. Pro Nunes.
Desculpa, Pro Nunes. Pro Nunes fazer 82. o gol. Aí eu digo, gente, olha o que é um atleta de altíssimo nível trabalhando em prol da equipe. Sabe? Tu pega exemplo de grandes atletas e que eles te passam isso, não só na área de futebol. E esse marco para atleta é muito forte. Pô, cara, o cara joga lá dentro, ele tem a mesma dificuldade que eu tenho, ele sofre o mesmo que eu tenho. Essa identificação, essa linguagem, e aí ela usa a linguagem visual, ela é do campo no treinamento, né? Ela é do falar, do técnico falar. Tu procura de todas as formas os canais de comunicação para que ele possa absorver essa ideia do coletivo. Então mudou da nossa época de atletas, porque hoje a gente comenta aqui, e o Mide até falou, técnica, tática, posicionamento, tem tudo fácil hoje em dia. Mas se o jogador não assimila isso com uma certa frequência, e não tem como colocar no dia a dia, mudou dos jogadores então do passado, porque muitas vezes eu tinha que gritar e posicionar durante o jogo, e hoje já não tem mais esse diálogo. Então, isso o que é? É o cartãozinho de memória que você dá para cada jogador para colocar aquilo que está dentro do campo, na cabeça deles, fora também, é isso? Ronaldo, alguns canais de comunicação a gente tem que utilizar para que o atleta... Tem alguém que ele, que ouvindo, ele já absorve a informação. Tem outro que o canal de comunicação dele para ele absorver é visual. E o outro é sinestésico, é ir para dentro do campo e fazer. Então, por isso que o trabalho tático invisível. Por que tu faz o trabalho tático? Porque ele vai ter que se situar lá onde é que ele vai fazer. Aí se ele enxerga, poxa, às vezes só ouvir é suficiente, mas eu não sei, eu tenho 30 atletas. Eu tenho que usar de todas as ferramentas. Tu era inteligente para orientar no aspecto tático. Isso mas no jogo, né? No exato, jogo em si. Ou no treinamento, porque tu reproduzia no treinamento. Sim, mas hoje isso não é mais usual? Sim. Quer dizer, ter um que comanda... Não falta um pouco mais de capacidade tática para ler o jogo do atleta, na média? Acho que em cima do que o Ronaldo perguntou, Tite. Depende do grupo. Bom, você tem um grupo qualificadíssimo, campeão do mundo, mas na média... Eu não posso... Por exemplo, o time do Grêmio, eu tinha atletas que pontualmente, eles tinham essa leitura. O Roger, auxiliar do Grêmio, da equipe do Grêmio. O Zinho era um jogador... Quando entrava no campo, ele me olhava, nós sabíamos o que nós... Agora eu tenho, com o Fábio Santos, com o Danilo, com o Alessandro, com o Chicão, são todos jogadores que percebem e eles consigo me comunicar com eles. Nós falamos fora do ar, o Danilo olha quando está com uma marcação individual, digo, pode rodar, tu e o Emerson, pode cair para o lado esquerdo, porque ele já está só no olhar, há tempo que tu está trabalhando junto, a gente começa a desenvolver essas Agora, situações. esse entendimento, a seleção brasileira, neste momento, está longe de um entendimento assim, de uma possibilidade de entendimento que parece fundamental. Sim, e torço para que esse processo seja rapidamente assimilado, não se pula, mas torço para jogar, eu digo jogar de memória, jogar sem pensar. A velocidade do jogo ela é muito grande. Não dá para te refletir, manda a tua mensagem para o cérebro, o técnico fala, não dá tempo. Não dá. A velocidade é muito grande. O jogar sem pensar, que é a relação de conjunto do time. Muito do seu sucesso passa pela comunicação, né? Você mudou o seu jeito de se comunicar. Há pouco tempo, coisa de um ano e meio, você tinha aquela história do titez, aquele vocabulário próprio do Tite. Você mudou, a gente percebeu que você ficou mais solto, não sei se facilitou a sua comunicação com os seus jogadores, mas com o torcedor, com o público facilitou. Quando você entendeu que era hora da mudança, que as coisas tinham que ser alteradas? Eu comecei a minha carreira com 28 anos, só para as pessoas entenderem um pouquinho, e eu treinava jogadores de 32, 33, aí eu comecei a me vestir de uma forma mais formal, para passar uma imagem um pouquinho mais, de um cara mais rodado. Eu sou ex-atleta, eu sou boleiro, eu sou ex-boleiro. Mas você é professor formado, Eu sou professor formado em educação física, eu treinei time de fábrica. Estudou comunicação também, só para lembrar o Fernandinho, né? Não tinha educação física, fazia comunicação social. Então, tu vai trazendo um pouquinho. E vindo para São Paulo não tinha. Eu peguei, daqui a pouco, um local diferente, e uma linguagem mais técnica, mais... Depois comecei a soltar um pouquinho mais, aí mostrar o lado da emoção. Soltar muito, né? Falar palavrão em entrevista. Que é o que eu utilizo com os atletas. Tu entra para dentro do vestiário... São dois discursos. Vai para dentro do cara e vai...
São dois discursos. O Tite no vestiário é diferente do Tite da entrevista. Né? Tite, com franqueza, a imprensa ajuda ou atrapalha? Ela contribui, ela traz benefícios, principalmente quando é crítica ponderada, qualificada, que ela busca, ela pode ser no aspecto técnico-tático, ela pode ser no aspecto emocional de equilíbrio, ou ela pode ser de uma forma mais abrangente, mas ela ponderada. Ela não na busca do ponto mais de audiência, pelo conturbar, pelo atrito, pelo disse, ela traz. Mas também entender, e eu contribuí, eu fui comentarista durante um ano, e eu comecei a olhar um outro lado da questão e entender um pouquinho mais, talvez isso também tenha me ajudado. E o ego do essa jogador, relação. como é que fica? É o mesmo que o ego teu, que o meu, Boris. Nós buscamos reconhecimento. É mentira dizer que não. Nós buscamos, eu busco o reconhecimento de vocês. Vir para esse programa é um reconhecimento profissional que me deixa extremamente orgulhoso. E estou agradecendo a vocês. É sim, nós buscamos o reconhecimento. O atleta busca. Ele não pode ser exacerbado, ele não pode passar para o eu sou o cara. É? E como baixar a bola do jogador? Justamente é colocar esse espírito de equipe. Justamente é pegar esses exemplos. Justamente é mostrar, não só no falar, eu procuro muito, no meu exemplo, trazer a eles. Em cima disso, o quanto a imprensa sabe? Só para fechar, da valorização que eu trago por mim, mas vocês veem que o meu discurso, porque ele é verdade, ele é de um conjunto todo, de uma equipe toda de trabalho. Que um dia o Andrés bateu o martelo para me segurar. E que hoje divide com o Dr. Mário Gobi, mas divide com o alemão do campo. Quando a gente é campeão, ele vai lá e a gente dá um abraço junto. Esse trabalho de equipe, ele é fundamental. E ele tem que ouvir do técnico. Porque é muito bom eu ser valorizado e vir aqui. Mas ele é fundamental também entender esse conjunto todo e eu externar isso. E faço questão porque é verdade. Não por querer ser carismático, E bonzinho. disciplina os egos, né? Exato. O Filipão, uma época, falou que o vestiário, a imprensa sabia 2% só do que aconteceu no vestiário. Você acha bom sair muita coisa dentro do vestiário ou continua nesses 2%, o tanto que a imprensa sabe do que acontece dentro do vestiário? Eu não sei o percentual. Deve ser 1%, né? Não, tem mais. E Eu ela diria- sabe muito. Eu diria 0,0. Não. Com essa mudança hoje da imprensa Não. e sair do vestiário para a imprensa, Não, mas a diferença gente sabe pelo Twitter. é Pronto. gritante. precisa aumentar com essa A mulher do percentual. jogador conta pelo Com Twitter. Aí todo sim. respeito, eu discordo muito de vocês. Vocês sabem muito. Vocês sabem muitas das coisas que acontecem. Vocês não têm a condição de externar de forma pública e afirmar aquilo que aconteceu. É diferente tu veicular e bater. Mas você sabe muito. Não é a gente que sabe, o pessoal que conta. O pessoal, o dia a dia. Ô, Tite, Já aumentou essa porcentagem. Fernando. Tem que aumentar Tite. mais. em cima disso que você falou, Tite, tem um episódio recente de um afastamento de um atleta seu, e você é conhecido pelos seus jogadores, pela relação que você coloca com eles, de um cara de honestidade, que a tua palavra é uma só para todos, tua conduta é uma só para todo mundo. O que você não tolera? O que você não perdoa? 3 vezes o mesmo ato, O mesmo erro. o mesmo erro, sendo um erro grave. Sabe, o primeiro... O que é grave, Tite? O primeiro tu é muito inteligente, Fernando, tu quer associar uma coisa a outra. Vamos colocar em termos genéricos. Vamos colocar em termos genéricos. Vamos colocar É porque a gente, como regra. estou querendo te ajudar, pelo que você disse, a gente sabe de muita coisa, mas para preservar o outro lado, ou os dois lados, você às vezes você dá a notícia pela metade, porque tem o lado humano aí que você tem que preservar. Eu sou o pretexto da transparência, eu não jogo a privacidade da pessoa, esse preço eu não pago. Não pago porque eu não me sinto bem. Não me sinto bem. Seria muito fácil até eu fazê-lo e o cargo me proporciona isso, mas eu não me sinto bem enquanto pessoa, enquanto caráter. Eu estava imaginando as dificuldades que você teve com o Adriano, está vendo aquele gol do Adriano? Como é que foi a relação com ele? Um gênio do futebol, eu considero, um goleador espetacular, mas que atrapalhava tudo, né?
A primeira coisa que eu tenho é que o Corinthians, como entidade, e eu inserido dentro do Corinthians, e aí tá os profissionais, a direção, nós fizemos tudo, Mitri, que seria possível uma pessoa fazer para um profissional. A ponto de um dia eu chegar em casa, eu gosto de pegar esses exemplos porque eles são muito sagrados. Eu falei assim, ó, poxa, a gente está fazendo para o Adriano, eu digo, coisa que eu não faria para o meu filho. A Gabriele olhou para mim e disse assim, pai, tu não faria para mim isso? Eu olhei para ela e disse assim, filha, tanto assim não. Eu já teria, sabe, sido mais duro para ajudá-lo. Não é para ser carrado, é para ajudar. Tite, e a droga no futebol? Essas coisas de vestiário que a gente não sabe. Corre droga, tem combate à droga, acontece. Diz alguma coisa. Boris, a geração, hoje eu estava conversando com o Mauro, auxiliar técnico, e falando de, ele conta histórias legais que são do passado. Eu digo assim que no passado ela existia muito mais. Agora há um controle maior, uma preparação maior, uma conscientização do atleta maior. Aquelas drogas do álcool e do fumo, ditas legais, elas permanecem ainda. Mas outro tipo de droga que ela era dita. Quer dizer, o atleta se dopava mais, né? Sim. Eu não estou falando em doping, estou falando em maconha, enfim, coisa aí da molecada. Eu digo assim, eu tenho dificuldade em poder, claro que no dia a dia a gente observa, mas os profissionais, eles já são mais seletos, os clubes são mais seletos em relação a isso. Eles têm um controle muito mais forte. E o atleta ele tem que estar na melhor da sua condição. O atleta de excelência, o aspecto físico, técnico, ele tem que estar aqui em cima. O nível de exigência das equipes de enfrentamento é muito alto. Que daqui a pouco, por si só... E essa exigência só tende a crescer, né? Cada vez mais. Sim, são atletas, atletas de alto nível. Mas, Tite, eu queria te perguntar o seguinte. Nós falamos da sua relação com os jogadores, os esquemas táticos e tal, mas como é a relação com 35 milhões de cidadãos corintianos? Como é que é isso? Esse sobe e desce do técnico, né? No seu caso, você está só subindo ultimamente. Ultimamente não, já faz tempo. Mas como é que é isso? Você teve momentos difíceis lá no Corinthians. Como é que você encara 35 milhões? Mitri, é uma coisa, às vezes me assusta e às vezes me orgulha muito. O que mais me orgulha, na abertura de uma palestra dessa última, eu abri e estavam, antes do Campeonato Paulista, do jogo contra o Santos, abri e o Fernando fez o slide do Campeonato Brasileiro, a taça da Libertadores, o título mundial, e nos faltava a Paulista. E estava dizendo assim, nós temos que merecer a conquista do Campeonato Paulista. E aí agora abri, ficou aquele slide, eu abri e digo, poxa, a marca maior que vai ficar é que ela passou um trabalho de equipe muito bonito. A contribuição que eu, enquanto profissional, trago como orgulho é que nós não vencemos a qualquer custo. Nós não vencemos a custo de dar uma porrada, de deliberadamente dar uma cusparada no cara para o cara desequilibrar emocionalmente. Hein? Nós somos para jogar, para ser melhor, para nos impormos, para ter merecimento. É uma coisa que eu bato muito. E merecimento é tu ser ambicioso, mas respeitar que do outro lado tem qualidade também e que ele pode te vencer. E ter esse lado humilde da coisa. Mas ambicionar, porque ambicionar não é pecado. Competir, e daqui a pouco não dá para o cara dizer, ó, dá licença, tu vai atropelar o cara no contato físico e ganhar. Na qualidade técnica, na força mental. Esse grupo passou isso muito forte. E foi um marco que ele passou nas vitórias e passou muito na desclassificação para o Boca, que eu não tive a dimensão no momento e que o torcedor sentiu ele nos botou um título na nossa mão, o título da dignidade, o título da perseverança, o título de buscar até o final. Mesmo que eu entendesse que nós pudéssemos jogar mais um dia inteiro, nós não ia classificar. Mas esse outro lado, esse lado importante, que é o lado do brilho, de passar algo mais do que simplesmente vencer.
mas vencer com uma mensagem dá para ser melhor e não ter o lado escuro da coisa. Essa equipe tem passado, isso enquanto pessoa me deixa muito feliz. Depois da pergunta... Esse discurso vai na contramão de tudo que nós vimos ao longo desses anos no esporte. Qual foi o tamanho da dificuldade para você torná-lo prático, realizável e que tenha um perfeito entendimento dos seus jogadores? Aonde pegou, aonde começou a funcionar? Fernando, eu tive a mercê de não ter o meu trabalho reconhecido, principalmente em São Paulo. Porque se eu não me tocasse em algum momento de que eu teria que ter uma oportunidade em São Paulo, diferentemente da que eu tive do São Caetano, que era pegar a 14ª colocação na virada do turno, classificar para a Libertadores e salvar a equipe, recuperar. Aqui depois vir a ser campeão paulista em 2004 com o Tite, com o Muricy. Com o Muricy, exatamente, na montagem. De pegar o Corinthians na primeira passagem, que ele tinha quase caído para a 2ª divisão no Campeonato Paulista, estava na zona do rebaixamento e o Tite ir lá para salvar. Pegar o Palmeiras e fazer a sua recuperação, passar aquela fase do Mundial e recuperar em Itu, e trabalhando, e nós fazemos, eu acho, de 10 jogos, 7 vitórias, e recuperar e fazer a pontuação para cair fora. Deixa eu ver, desses 3, daqui a pouco de poder retornar, eu digo, cara, no Rio Grande do Sul eu consegui ter tempo para trabalhar no Grêmio Internacional Caxias, Veranópolis, que é onde eu surgi, 2, 3 anos, eu digo, mas eu preciso buscar um trabalho numa outra escala. Senão tu vai ficar sempre no salvador da pátria. E tu não pega uma equipe estruturada que te proporcione ter um trabalho reconhecido bom e com a chancela do título. E eu tive a mercê, daqui a pouco, quando eu fui para o Arda, digo, aí veio o convite do Corinthians. E eu digo, é a grande oportunidade que eu tenho também, porque estava numa outra alçada, num outro patamar já estruturado, já com condições melhores, já com uma equipe formada, já com uma estruturação diretiva já montada. Eu não concebo isso, é uma outra história. Ser manager no Brasil é técnico de campo. Eu não vejo hoje nenhuma condição de um técnico trabalhar com espécie, com valores e dizer o quanto o cara pode ganhar, o quanto tu tem que investir. Coisa que na Europa se faz. Nós vamos para um rápido intervalo e o Canal Livre volta já já. E voltamos com o Canal Livre, que esta noite recebe o técnico do Corinthians, Tite. Mitri. Tite, nós falamos aqui sobre a torcida do Corinthians e eu me lembrei do que aconteceu na Bolívia, onde estão aqueles corintianos, aqueles brasileiros presos há tanto tempo. A Bandeirantes até o grupo Bandeirantes fez um editorial tentando estimular o governo brasileiro a exigir alguma coisa deles. É impressionante, o nosso ministro, o nosso chanceler, parece que eles têm medo do governo boliviano, mas o fato é que eles estão lá. Como é que você viu isso e como é que você acha que o Corinthians e o comando do time, de um modo geral, deveria agir diante disso que está acontecendo lá? Mitri, tu falou em torcida, eu quero falar de uma experiência, eu não sei se foi uma loucura minha, ou se foi um ato de coragem. Na Libertadores eu fui expulso, fui no meio do torcedor e eu senti o que é o calor do torcedor naquele momento extraordinário e felizmente... Aí você ganhou o jogo lá da torcida, a gente venceu, eu lembro. Venceu o jogo. A outra, em relação a esse episódio, se eu tivesse que na minha vida olhar para trás e dizer assim, apaga um jogo que tu participou, eu queria apagar esse jogo. Tá? Não tivesse existido. Estou falando como ser humano. E algumas coisas elas me machucam, elas me incomodam. Impunidade me incomoda. Transferência de responsabilidade me incomoda. Pegar pessoas, e é o caso específico, que não foram responsáveis, estão pagando por alguém que foi responsável. Alguns nem estavam no estádio. Nem estavam no estádio.
Tem 2 pessoas que eu sei que estavam com suas esposas com 8 meses. É. E aí vai pagar por quem? Pelo irresponsável que fez. Ou por uma estrutura que tem que ser revista de segurança. Eu estou falando de Conmebol. Eu estou falando da responsabilidade das pessoas do próprio estádio. Tem muita coisa errada nisso. É. E essa injustiça, ela nos fere enquanto ser humano. E parece que não incomoda o governo brasileiro, Me fere também. não atua como deveria. Tite, até que ponto o futebol brasileiro é prejudicado quando nós temos uma estrutura profissional no campo e uma estrutura amadora dirigindo? Boris, eu não tenho assim a dimensão para falar. Eu sempre tenho cuidado de externar opinião diferente de impressão. Impressão tu ouve, mas tu não tem os devidos conhecimentos. Então eu não tenho opinião, porque eu não sei da CBF, todo o rol, toda a estrutura, e não passei dessa... Estou falando só do CBF, estou falando dos clubes também. Exato. Especialmente dos clubes. Ou de outras que te dê essa busca, toda essa organização e um aparato. Mas eu tenho uma opinião formada. E aí eu posso falar com um dos grandes méritos do Corinthians em ser campeão está na sua estrutura diretiva e está naquele escalão mais acima. Depois aparecem comissão técnica, atletas, funcionários. Tem que haver uma hierarquia e tem que haver um modo de pensar, não igual, mas parecido, com escala de valores parecidas, com sintonias, né? Esse eu vejo um dos grandes segredos, se é que se pode dizer que é segredo, não é segredo, para que uma equipe possa ser vitoriosa. O Corinthians tem essa máquina, essa engrenagem toda que funciona. Fernando Fernandes. Não, obrigado, Boris. Era em cima do gancho do que o Mitri estava falando. Eu estive na Bolívia, eu acompanhei de perto o drama dos brasileiros lá, fui no presídio onde eles estavam, e realmente eles se sentem abandonados pelo próprio Corinthians, pelo governo brasileiro, e eles tentaram fazer algumas ações em alguns jogos para ver se a situação mudava. Qual é o engajamento de você, Tite, como comandante, o engajamento dos jogadores, já que existe essa cumplicidade tão grande, é uma das maiores do Brasil, a relação da torcida do Corinthians com os seus torcedores, com os jogadores? Essa é uma oportunidade. Não vi até agora, Tite, nenhuma coisa política, uma atitude efetiva, a não ser um discurso, até por parte de vocês. Tu tem que ter os limites de ação. O cargo de técnico do Corinthians me dá uma visibilidade muito grande. Eu tenho noção exata disso. E a preparação, eu enquanto pessoa, enquanto profissional, para que possa exercer o cargo. E o que eu posso fazer é externar publicamente. É desse canal de comunicação que vocês estão me proporcionando agora e dizer desse repúdio que eu tenho enquanto pessoa, enquanto ser humano, a injustiça. Uma das pessoas que está lá, eu tive um contato com ela no Japão. Foram uma das 4, 5 pessoas onde estávamos eu, o Duílio, o Roberto, o Edu e esses 4 representantes da torcida que diziam assim, ó, Tite, nós podemos perder, ganhar ou perder ele é do jogo, mas o Corinthians quer ser representado tal qual ele foi ao longo desse ano, tal qual foi na Libertadores. Se os outros times forem melhores, vocês vão ter o reconhecimento. E dito por ele colocou assim, ó, nós vamos botar de novo 30, 40 mil pessoas se a gente perder lá, mas para ter esse tipo de comportamento, para ter essa vibração que é uma marca do Corinthians, fora a qualidade, e não o outro é melhor, esse complexo de inferioridade, sabe? Eu digo, olha, se tem uma coisa que é um marco que eu quero ter enquanto é essa coragem de enfrentamento. Isso nós vamos buscar. Teve a coragem, teve o futebol e teve o coroar com o título mundial. E das pessoas que estava ali. E ele nem estava, das informações que eu tenho pelo Edu, ele nem estava dentro do campo na hora que aconteceu. Então tu vê essa injustiça. E o que eu posso fazer é essa comunicação, externar esse meu repúdio a isso tudo. Mais do que isso, bom, cada um na sua alçada, né? Sim, como você tirou esse peso do grupo? Do seu grupo, porque todo mundo sentiu, você sentiu, o torcedor sentiu esse acidente enorme que teve, e para você tirar do grupo, porque todo mundo viu o que aconteceu, né? Ronaldo,
Cara, nós somos seres humanos. Às vezes as pessoas, pô, é o jogo de futebol, é o vencer, é o tal. Cara, a gente entrou para dentro do vestiário. Quando eu soube, eu digo, não é possível. Eu digo, não é possível. Estava todo mundo num silêncio, eu peguei uma cadeira, eu joguei numa cadeira, demoli, eu digo, pô, isso não é preço que se pague para vencer, cara. Tem um limite das coisas. Eu digo, não é possível, pô, um garoto de 14 anos, pô, cara, foi um... Todo mundo ficava no canto e ninguém falava nada. Eu lembro que só no momento, é um momento íntimo, um momento da oração, a gente orou por ele e pela família dele, cara. A gente não falou do jogo, a gente não falou o termo que eu usei não foi a gente de P nenhuma. A gente ficou só vontade para que tivesse alguma coisa se pudesse tirar alguma lição para que não pudesse acontecer de novo. Eu cuido agora, qualquer coisa que acontecer, eu não vou ser conivente. É outra coisa que eu posso fazer. Se tiver alguma sensação que eu tiver de como foi errado lá jogar sinalizador lá na Vila Belmiro, eu vou falar. Eu vou me oportunizar, em termos públicos, externar, de me posicionar, de não ficar em cima do muro, para que isso não possa acontecer de novo e não passar por esse tipo de experiência. Com licença, Tite, o Canal Livre faz mais um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o técnico do Corinthians, Tite. Fernando Fernandes, do Rio. Tite, até onde você vai? Até onde vai o seu time? Não sei até onde a gente vai, mas que a gente vai querer crescer a cada dia mais. Vai ter um técnico exigente e pilhado para que essa engrenagem toda possa crescer a cada dia. Isso vai ter. Ô, Tite, na história do futebol, sem contar os times que você dirigiu, times históricos como esse atual Corinthians, aquele Grêmio de 2001 e outros tantos. Internacional de 2009. Internacional de 2009, Atlético Mineiro de 2005, que não foi bem, você começou a campanha, acabou rebaixado, mas enfim. Na história do futebol, qual é o time que você gostaria de ter sido o treinador? Que pode até ser o Barcelona agora. Não, seleção de 70 e seleção de 82. Para pegar uma que ganhou, uma que perdeu. Boa. Mas a ideia, porra... Mas tô bem, né? Eu acho que eu bato o índice aí. Mas, ô Tite, por acaso, uma madrugada dessa, eu revi pela 10ª vez aquele Brasil e Itália, de 70, né? E o jogo espetacular e tal, mas os espaços ali eram enormes. O Gerson, eu contei, o Gerson, antes de fazer um lançamento, ele deu 4 ou 5 toquezinhos assim, ó, naquele gol. Hoje, se você der o primeiro toque, o cara vem e te toma a bola. Como é que foi essa mudança do futebol? Como é que se adapta as necessidades técnicas ao vigor físico do adversário? Esse é que é o problema. Ninguém tem espaço mais para dar 2, 3 toques. O aspecto físico, ele evoluiu muito. E em evoluir muito, aumentou-se a velocidade. Velocidade e ocupação de espaços. Ocupação de espaços, o que gerou? Velocidade maior de raciocínio e execução. Se tu não for mais rápido na tua execução, aspecto tático, compactação das linhas, 30, 40 metros. 40 metros, não vamos colocar 30 que ele é um pouquinho mais. 40, 45, 50. Mas compactação, ele é fundamental. Treinamentos que te proporcionam isso, pensa rápido, executa rápido, senão vai estar. Cada um tem a sua história, não dá para comparar. Talento tinha, que lá que podia jogar agora também. Porém, uma realidade diferente. Hoje no auge, Tite no auge, quem você gostaria de agradecer hoje com tudo que aconteceu na sua carreira? Agradecimentos de você, do fundo do coração. Poxa. Eu peguei 2 vezes você. Sim, eu falei, Cara, eu tenho muitas pessoas. Se for em termos atuais, é o Andrés aqui. Porque no momento final... Quem bate no peito e diz assim, sou eu que vai descer o mundo todo nas minhas costas, se eu bancar errado, era ele. E quando acabou o Campeonato Brasileiro, só 2 pessoas sabem o que eu e ele, o abraço que a gente se deu no final do Campeonato Brasileiro, portas fechadas, os 2
choravam igual, do tipo assim, pô, cara, tu acreditou em mim, e o outro disse assim, pô, eu acreditei em mim, tu retribuiu, e foi legal. Mas lá no início da minha carreira, eu tive grandes pessoas, lá no Veranópolis, onde eu fiquei 3 anos, consegui construir a minha etapa com o título da 2ª divisão, no Caxias com o seu Enio Costa Milan, que foi meu diretor, no Grêmio, que apostou um cara que vem do interior. E aí o presidente Guerreiro disse assim, tu sabe por que tu veio pro Grêmio? Eu digo, não sei, disse, porque... Aí eu vim treinar Zinho, Amato, Astrada, Roger, tudo multicampeão, eu vindo do interior. Eu disse, porque tu pega o Campeonato Gaúcho, agora tu vai ter tempo de moldar a equipe, a oportunidade no momento exato. Sabe, existem grandes. Muita gente. No Corinthians, seguramente, o presidente Andrés e o Dr. Mário foram as pessoas que disseram assim, ó, eu tenho o Paulo Angione na primeira passagem aqui, a direção na primeira passagem, que ela me proporcionou ao retorno, sabe? Existe gratidão, eu tenho em relação ao Palmeiras grandes amigos, grandes pessoas, o presidente Della Mônica é uma das grandes pessoas que eu tenho e reconheço, e até as diferenças que depois elas acabaram passando. O Marcos é um profissional com quem aprendi, e o Marcos fez um comentário comigo que eu nunca vou esquecer. Falando a respeito de uma situação que aconteceu, ele disse assim, professor, dentro da academia, disse assim, tens uma virtude, aqui eu levo para comigo uma virtude, tu fala os nossos erros e os nossos acertos. Ele disse, isso para nós é muito importante, a gente fica com referência. Ele disse, quando o cara falava só uma coisa, só outra, a gente ficava meio, e ele já tem um pouquinho a língua solta, a gente já soltava outra. Eu trago para comigo sempre essa marca do atleta, de precisar dar as duas referências, o que está certo e o que está errado na cabeça, do que é importante para a equipe. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do Tite, técnico do Corinthians, e a toda a bancada. Muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem em mais um Canal Livre.